Sequência de mais do plenário Tribunal Regional Eleitoral não para seus magistrados. Boa tarde a todos. Foco no desembargador Mário Mazurek na tela, canto direito superior, logo do TRP, direito inferior, janela de livros com intérprete. Judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Imagem ampla do plenário. Submeto a apreciação dos pares a ata da 69ª Sessão Judiciária Ordinária, realizada no dia 23 de setembro próximo passado. Não havendo óbice, declaro aprovada. Seguindo norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, farei a autodescrição deste ambiente. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas. À frente do plenário há 3 bancadas em granito cinza, com pigmentos pretos. A bancada central é a presidencial, onde falo, neste momento, farei minha autodescrição. Um homem branco, 1,85 m de altura, 96 quilos, cabelos grisalhos, olhos verdes, nariz adunco, um pequeno cavanhaque branco. Estou vestindo toga preta sobre terno azul claro, camisa azul clara, gravata azul com pigmentos brancos. À minha direita está a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante, e na minha esquerda, a secretária judiciária, Milene Lages. Na bancada à minha direita está a doutora Paola Santos. Na bancada à minha esquerda está o juiz Galiano Sei. Participam por videoconferência a juíza Keila Utsik e o juiz Carlos Fernando. Atrás de mim, há 2 mastros com bandeiras, à direita, a do Brasil, e à esquerda, a do estado do Amapá. Ambas estão em hastes douradas ao centro, e ao centro, entre as bandeiras, está fixado um crucifixo. Feita a descrição do ambiente, vamos ao julgamento. Presidente, boa tarde. Só para lhes dizer que eu estou também... Permanece imagem ampla do plenário, com a palavra desembargador Carmo Antônio. Ótimo, doutor juiz Carmo Antônio, boa tarde. A excelência participa do julgamento, não? Sim, excelência. Chamo a julgamento embargos de declaração no recurso contra a expedição de diploma número 0600 Foco no desembargador Mário Mazurek. 2024, origem Vitória do Jari, relator juiz Alex Lamy, está também por videoconferência. Embargante Rafael da Silva Toscano,
advogado Fábio Lobato Garcia e a advogada Ivana da Silva Reis, além do advogado Luciano del Castilho Silva, embargado Igor Michel Neves da Silva, advogado Vladimir Belmino de Almeida. Participarão como vogais os juízes Carlos Fernando, Keila Utzig, Paola Santos, Galiano Sei, e a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com o relator, juiz Alex Lamy. Boa tarde a todos. Rafael da Silva Toscano, opôs Imagem ampla do embargos de plenário. declaração Agora contra a na decisão tela em do ambiente Superior virtual, Ligado, o juiz consubstanciada Alex no Lamy. acórdão Ele é TRE branco, de Amapá, cabelos parcialmente número grisalhos curtos, olhos 8.682 de amendoados castanho 2025. escuro, sobrancelha bem O desenhada. acórdão Usa rejeitou as óculos de preliminares armação citadas, escura, nariz conheceu epilado, o recurso traje toga contra a preta. expedição de Na barra diploma, inferior, 16 e interposto 9, por Igor Michel Neves 24 da do norma Silva e, no 2005, mérito, julgou 70ª procedente o pedido cassando sessão o judiciária diploma do ordinária ora do embargante. TREAP. Na barra de rolagem inferior, Nas razões primeiro, recursais, embargo de a parte declaração no embargante recurso alega, em contra síntese, expedição a de existência diploma, dos seguintes número do vícios no processo julgado plenário. 06.0000270, Suposta não apreciação do depoimento do prefeito Ari Duarte da 45.2024, Costa, origem Vitória do que Jari teria barra P, afirmado relator inexistir juiz Alex substituição ou Lamy. ausência do titular em 5 de agosto de 2024. Erro de premissa fática, pois a decisão teria se baseado apenas nas portarias assinadas, sem considerar a sua posterior revogação por ato administrativo formal, cuja juntada hora se requer. Omissão, ao considerar suficiente a mera assinatura das portarias para configurar substituição no cargo, em afronta à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que exige o efetivo exercício da função para caracterização da inelegibilidade. Omissão quanto à distribuição do ônus da prova, conforme fixado na decisão de saneamento processual, e a ausência de provas apresentadas pelo recorrido quanto à alegada substituição. Contradição com o artigo 37 caput, parágrafo 1º da Constituição, ao admitir como válidos atos administrativos utilizados como prova, mesmo sem comprovação de sua publicação oficial. Ao final, requer o acolhimento do desembargo de declaração com efeitos modificativos, bem como autorização para a juntada do ato administrativo de revogação das portarias. Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que tanto o depoimento do prefeito quanto a revogação das portarias foram devidamente considerados, não afastando a inelegibilidade. Que a juntada de novos documentos nessa fase processual é incabível, visto que o embargante já tiver a oportunidade de apresentá-los. Que a revogação posterior é irrelevante, pois atos de gestão foram efetivamente praticados no período vedado, inclusive assinatura de contrato e concessão de diárias pelo embargante, na qualidade de chefe do executivo. Fatos devidamente comprovados nos autos. Que os atos administrativos foram publicados no Diário Oficial, afastando a alegação de ausência de publicidade. E que o prefeito confirmou em juízo a validade e execução dos referidos atos. Por fim, afirma que o embargante alterou sua versão dos fatos ao longo do processo, violando o princípio da confiança e configurando litigância de má-fé. Diante disso, requer a total improcedência dos embargos com aplicação de multa por litigância de má-fé e a manutenção integral da sentença. O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento parcial dos embargos e, no mérito, pela rejeição, sob os seguintes argumentos. E restou caracterizada a inelegibilidade, uma vez que o embargante atuou como prefeito no período vedado, assinando portarias e contrato, condutas suficientes à incidência do artigo 14, parágrafo 6º da Constituição. A forma não prevalece sobre o fato, sendo irrelevante a ausência de decreto ou eventual erro administrativo diante da evidência do exercício fático da função. Os embargos extrapolam os limites legais, não apontando omissão, contradição interna ou erro material real, buscando, na verdade, o reexame do mérito da decisão. E que a tentativa de juntada de documento novo é intempestiva e levanta dúvidas quanto à veracidade, violando o princípio da preclusão. E, por fim, que os atos praticados são públicos, conforme confirmados em juízo pelo prefeito, sendo o contrato assinado pelo embargante elemento probatório suficiente no exercício indevido da função. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Procuradora, Obrigada, senhor presidente. O Ministério Público reitera os termos do parecer. ratificado. Devolvo a palavra ao relator. Estou conhecendo, senhor presidente,
Todos os requisitos estão presentes. Não vejo objeção, Vossa Excelência prossegue. No mérito, quanto Na ao tela, tópico, juiz voto omissão Alex quanto ao depoimento do prefeito Ari Duarte da Costa. Rejeito a pretensão. O acórdão recorrido analisou claramente o depoimento da testemunha apresentada pelo embargante. Nesse sentido, o voto registrou que, em audiência, a testemunha arrolada pela defesa, o prefeito titular, afirmou que não se deslocou a Macapá, motivo pelo qual a parte demandada conclui que não houve substituição. No entanto, a simples permanência física no território do município não implica, por si só, a inexistência de alteração no comando do Poder Executivo. Portanto, repito, o órgão julgador apreciou adequadamente a matéria e, com base na valoração das provas dos autos, adotou um entendimento diverso daquele apresentado pela parte embargante. Ressalto que a simples discordância quanto à interpretação das provas não configura vício passível de correção por meio de desembargos, os quais não têm finalidade de reexame do mérito da causa. No tópico, a alegação da ausência do decreto de substituição. Igualmente, tem por improcedente, o acórdão foi claro ao consignar que pouco importa a expedição ou não de decreto. Quanto ao período efetivo da função de prefeito, ocorre quando o efetivo exercício da função de prefeito ocorre durante o período eleitoral, ainda que de forma temporária, presume-se a obtenção da vantagem devida em razão do vínculo direto entre o gestor e o eleitorado. Dessa forma, a questão foi igualmente, devidamente analisada e decidida, não havendo omissão ou qualquer outro vício a ser sancionado. Por isso, não cabe nova discussão da matéria por meio dos embargos de declaração. Quanto à jurisprudência invocada nos embargos, mantenho o entendimento, na realidade adoto, pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o presidente da Câmara Municipal, que substitui ou sucede o prefeito nos 6 meses anterior ao pleito, é inelegível para o cargo de vereador, precedente, inclusive, bastante remoto, de relatoria do ministro Carlos Veloso. Logo, a substituição, ainda que temporária, implica exercício da função do chefe do Poder Executivo, atraindo a inelegibilidade prevista, seja por substituição transitória ou sucessão definitiva. A assunção do cargo nos 6 meses anteriores ao pleito gera a vedação legal à candidatura. No tópico, tentativa de apresentar novos documentos. Os documentos foram juntados apenas nos embargos. Portanto, foram apresentados fora do momento processual adequado, configurando preclusão. Não se trata, ressalto, de documentos novos nos termos do artigo 435 do CPC, pois poderiam ter sido produzidos na fase de contestação. A certidão apresentada refere-se a fato que poderia ter sido declarado anteriormente, assim como o processo administrativo poderia ter sido oportunamente anexado. Nesse ponto, faço a transcrição e adoto integralmente a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral. Por consequência, não cabe a aplicação do 370 do Código de Processo Civil, pois a instrução se encerrou regularmente. Ademais, os precedentes juntados pelo embargante não guardam identidade fática e tratam de matérias diversas, como registro de candidatura e prestação de contas, razão pela qual deixo de segui-los. No tópico, suposto erro de premissa fática. Rejeito a alegação. A decisão reconheceu o exercício da função de prefeito com base em provas constantes dos autos, inclusive publicação oficial. No tópico, há mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites da via eleita. Divergência interpretativa quanto à conclusão jurídica não configura erro de premissa. A decisão fundamenta-se em fatos constantes dos autos, não em equívocos sobre fatos inexistentes ou ignorados. Por conseguinte, repriso que não se admite a abertura do debate probatório em embargos de declaração, cuja função é integrativa ou aclaratória e não revisional. No tópico suposta omissão quanto ao ônus da prova. Não se verifica omissão no acordo quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que a decisão saneadora foi devidamente observada, impondo à parte autora o encargo de comprovar a ineligibilidade do embargante, o que foi atendido por meio da indicação, na petição inicial, das portarias publicadas no Diário Oficial do Município de Vitória do Jari, Amapá, ano 4, número 144, de 5 de agosto de 2024. Nessa linha, tais portarias, de maneira semelhante à respectiva publicação oficial, foram expressamente mencionadas na decisão embargada, sem que sua autenticidade tenha sido objeto de impugnação pela parte adversa, que, em sua contestação, limitou-se a alegar erro administrativo.
Ademais, consta nos autos contrato administrativo assinado pelo embargante na qualidade de prefeito em exercício, com data de 5 de julho de 2024, inserido no período de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral. Considerado em conjunto, esse material probatório foi suficiente para demonstrar efetivo exercício da função no período vedado e fundamentar a conclusão pela ineligibilidade. Nesse contexto, a afirmação de afronta à decisão saneadora e a suposta ausência de publicação válida das portarias não procedem por partirem de premissas equivocadas e desconsiderarem os elementos efetivamente analisados no julgado. O acordo fundamentou-se em documentos públicos constantes dos autos, cuja autenticidade não foi oportunamente contestada, e não em meras presunções. Não há, à vista disso, qualquer omissão a ser suprida. Com relação à suposta contradição com o artigo 37 da Constituição, afasta a argumentação, pois a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a contradição apta a ensejar embargos deve ser interna à decisão embargada, sendo incabível sua invocação com base em elementos externos, como jurisprudência divergente, interpretação subjetiva da parte ou discordância quanto à aplicação das normas. E, nesse sentido, cito vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, inexistência de conduta contraditória ou litigância de má-fé. A alegação da parte embargada de violação ao princípio do venire contra factum próprio não merece acolhimento. O processo jurisdicional é dialético por natureza e admite a reavaliação dos fundamentos jurídicos, desde que respeitados os limites legais e os princípios da boa-fé, objetivo e da lealdade processual. Além disso, inexiste nos autos qualquer indício de má-fé, alteração dolosa da verdade dos fatos ou conduta temerária por parte do embargante, e justifica a imposição da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Dessa forma, rejeita o pedido de aplicação de multa por suposta litigância de má-fé. Em síntese, senhor presidente, senhores juízes membros, o acórdão embargado não apresenta vício, devendo os aclaratórios serem rejeitados, ainda que tenham sido opostos com a finalidade de pré-questionamento, e nesse sentido também cito o precedente do Tribunal Superior Eleitoral. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É o voto. Imagem ampla do plenário. Como vota o juiz Carlos Fernando? Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator. Juíza Keila Utsi. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Juíza Paola Santos. Também, presidente, acompanho integralmente o voto do relator. Juiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Proclamo a decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitou-os nos termos do voto proferido pelo relator. O recurso eleitoral da ação de investigação judicial eleitoral número 0600-515-2024, origem Porto Grande, relator de minha relatoria, recorrente coligação para Porto Grande continuar avançando, PDT, União Solidariedade, Federação PSOL, Rede PSOL de Rede, advogados Ivana Contente Gonçalves, Arnaldo Santos Filho, Rebeca Araújo Silva de Melo. Recorridos Elielson da Silva Moraes, Elienay dos Santos Silva Santana e Raimundo Ildemar Pantoja, advogado Fábio Lobato Garcia. Será retirado de pauta por falta de quórum qualificado, será incluso em mesa na sessão do dia 25 de setembro, próximo vindouro. Então, no julgamento, o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, número 0600-450-2024, origem Calsuene, relatora, juíza Paola Santos. Recorrente, Sanar Viliana Feitosa, advogados, João Vitor Lima das Neves, Matheus Maia Machado, Ilson Torrans Teles Lobato,
Máxima Maia Moreira, recorrido Ministério Público Eleitoral. Participarão como vogais os juízes Galiano Sei, Mário Mazurek, Alex Lamy, Carlos Fernando, Keila Ursi. Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. A palavra está com a relatora. Senhor presidente, eminentes Voto na pares, juíza Paola Santos. Ela é branca, de cabelos castanhos todos que nos puros, acompanham, lisos, boa tarde. longos. Ela é maquiagem, Dos sobrancelha bem autos de desenhada, recurso olhos amendotes eleitoral, castanhos claros, nariz interposto por afilado, Sanar Vilhena batom Feitosa, rosa clarinho, em face da traje toga sentença preta. prolatada Abaixo pelo de laje juízo da inferior. primeira zona 3. eleitoral, Recurso eleitoral julgou as na contas de prestação de campanha do contas cargo de eleitorais. vereador Número nas do eleições de processo 2024 desaprovadas. 0600450-38 Determinou a devolução ao Tesouro 2024. Nacional Origem, da Calçoine, quantia de barra P, relatora, juíza Paola R$ 2.490. Santos. A sentença destacou que a suposta utilização de recursos próprios ocorreu de forma contrária ao estabelecido na resolução do TSE, número 23.607/2019. E a ausência de declaração de patrimônio demonstra dúvida quanto aos ditos recursos próprios, R$ 2.000, utilizados pela recorrente em campanha. Além disso, os recursos financeiros, R$ 490, doados por pessoa física, inscrita em programas sociais do governo, é incompatível com a presumida capacidade econômica do doador. A recorrente argumentou que a utilização de recursos próprios, por meio de depósito em conta bancária, decorre de características locais do município, onde transações presenciais em agências bancárias são culturalmente arraigadas e operacionalmente predominantes, não configurando artifício para burlar a legislação. Quanto à incompatibilidade de doação realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo, afirmou que não existe prova de que há ilegalidade na doação. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que as contas sejam julgadas aprovadas. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento, por entender que o simples fato de haver doação realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo não demonstra irregularidade da doação, quando considerado o valor desta. É o relatório. A procuradora. Senhora, Imagem senhor ampliada do presidente, plenário. reitero os termos do parecer. Parecer ratificado. Vossa Excelência prossegue. O recurso ele preenche todos os pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Não identifico divergência, Vossa Excelência prossegue. Conforme relatado, então, os autos aqui tratam-se de um recurso eleitoral que foi interposto contra uma sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha de Sanar Feitosa Voto na juíza e determinou Paola a Santos. restituição de R$ 2.490 ao Tesouro Nacional. A sentença se fundamentou nas seguintes falhas que ensejaram a desaprovação. Primeiro, a doação de recurso próprio, em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas por meio vedado, ou seja, depósito em espécie, e o recebimento de doação de R$ 490 de pessoa física que está inscrita em programa social do governo, no CAD único, com indícios de ausência de capacidade econômica. Quanto à primeira irregularidade, a resolução do TSE 23.607/2019, ela estabelece, no seu artigo 21, parágrafo 1º, um rol taxativo para a realização de doações financeiras em valor que supere R$ 1.064,10. Então, ela pode se dar através de transferência eletrônica, cheque cruzado e nominal ou PIX. Essa exigência ela não se trata de faculdade ou de mero formalismo, mas obrigação cogente, que deve ser obedecida pelos prestadores de contas, com a finalidade de assegurar a transparência e permitir o registro e a fiscalização das movimentações financeiras de campanha. Dessa feita, a violação à imposição normativa ela configura uma irregularidade de natureza grave. Portanto, ela macula a confiabilidade das informações prestadas. Então, nesse sentido, é o entendimento do TSE. Eu trago aqui como fundamento um acordo de relatoria do ministro Floriano Marques, de agosto de 2024, e justamente ele dá amparo e trata essa irregularidade como grave. E no tocante à segunda falha, relativa à existência de doação no valor de R$ 490, que foi realizada por pessoa física beneficiária de programas sociais do governo, não se verifica nos autos qualquer outra prova ou indício acerca da incapacidade econômica do doador. Ademais, como oportunamente salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
O pequeno valor da doação exigiria uma prova mais contundente acerca da alegação de irregularidade, não sendo razoável presumir na prestação de contas que o valor doado possui origem ilícita. Então, ante o exposto, eu dou parcial provimento ao recurso para julgar as contas como desaprovadas e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.000, relativa a valores que foram transferidos em desacordo com as disposições contidas na resolução do TSE 23.607/2019. É como voto. Imagem ampla do plenário. Luiz Galia Lucei. Com a relatora, senhor presidente. Luiz Alex Lamy. Com a relatora, senhor presidente. Luiz Carlos Fernando. Acompanho a relatora, senhor presidente. Luiz Keila Utsik. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. E proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o recurso e, no mérito, deu-lhe provimento parcial, determinou o recolhimento dos R$ 2.000 ao Tesouro Nacional nos termos do voto proferido pela juíza relatora. Eu indago os Foco no pares que desembargador têm Mário Mazurek. processo em mesa para julgamento. Não havendo outros processos, declaro encerrada a presente sessão judiciária, agradecendo a participação de todos e ficando para a sessão de amanhã às 16 horas. Sequência de mais do plenário. Tribunal Regional Eleitoral Amapá e seus magistrados.